é sinônimo de fartura, base forte do Brasil. País com a vocação de produzir alimentos que atraem atenção e admiração global. Nessa missão, estamos juntos desde 1948, renovando o agro brasileiro. Matsuda. Quem usa não muda. Matsuda. Muito boa tarde, este é o canal do Boi News, hoje terça-feira, 15 de março. O programa comemora hoje um ano no ar aqui no canal do Boi. Também ao vivo no Facebook e site sba1.com. O Ministério da Economia prometeu a alguns senadores que encaminha nos próximos dias uma medida provisória de um crédito extraordinário no valor de R$ 1,2 bilhão para atender os estados afetados pela estiagem e excessos de chuva. Ao vivo de Brasília, as informações de Berenice Leite. Boa tarde, Berê. Boa tarde, Zaidan. Olha, o Ministério da Economia tem buscado apoio no Congresso para apreciação de um projeto de lei que abre crédito orçamentário no valor de R$ 860 milhões para reativar o Plano Safra. Há um pedido de urgência que já foi encaminhado para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para que seja colocado na pauta o quanto antes. Pequenos agricultores dependem desse auxílio na produção agrícola e os recursos irão atender vários estados afetados pela estiagem e, claro, pelo excesso de chuvas. O governo vai encaminhar uma medida provisória ao Congresso nos próximos dias, de um crédito extraordinário no valor de R$ 1,2 bilhão. Esse recurso irá atender vários estados, dentre eles Mato Grosso do Sul. E toda a área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste também será incluída. O ministro pediu apoio também a nós parlamentares para apreciação de um projeto de lei do Congresso Nacional que abre crédito orçamentário da ordem de R$ 860 milhões para reativar o Plano Safra. Para isso, precisa ser aprovado com a urgência. De Brasília, Berenice Leite. Os abates de bovinos apresentaram queda em 2021, informou hoje o IBGE na pesquisa trimestral de abate de animais. Ao vivo da redação, os detalhes com Douglas Silvério. Boa tarde, Douglas. Olá, Zaidan. Boa tarde para você e para todo mundo que acompanha o programa Canal do Boi News. E olha, Zaidan, segundo o IBGE, foi o segundo ano de queda consecutiva. No ano passado foram abatidas 27.540.000 cabeças de bovinos, uma redução aí de 7,8% em relação aos abates de 2020. Os pesquisadores dizem que o resultado deu sequência ao cenário de retenção de animais, observado aí desde o início de 2020. A pesquisa traz também que no ano passado foram abatidas 6,180 bilhões de cabeças de frango, um aumento de quase 3% na comparação com 2020. Foi um novo recorde da série histórica iniciada aí em 1997. Entre os suínos, o número de abates também foi recorde, quase 53 milhões de cabeças no ano passado, uma alta aí de 7% na mesma comparação. A pesquisa aponta ainda a captação do leite cru, a produção de couros e de ovos de galinha. Os dados podem ser conferidos lá no nosso portal, o sba1.com. Zaidan, eu volto com você. Obrigado, Douglas. E o abate de bovinos foi destaque no relatório semanal do IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, divulgado ontem. O abate total de bovinos caiu 19% em fevereiro, na comparação aos números de janeiro deste ano. Os dados são do INDEA. A causa, segundo os pesquisadores, foi a escassez de animais prontos para o abate, com a engorda ainda sendo finalizada nos pastos. A oferta de machos
fechou fevereiro último com mais de 183 mil cabeças abatidas, uma queda de 27% na comparação aos abates de janeiro, também em Mato Grosso. Entre as fêmeas, a queda ficou menor, 9% na mesma comparação. Segundo o IMEA, para este mês, há um número maior de lotes de bovinos ofertados, já que a engorda nos pastos começou mais cedo. Os preços dos produtos elaborados à base de trigo tendem a alta no Brasil. É que os fabricantes brasileiros de pães, biscoitos e massas já sentem as altas recentes dos preços do cereal no mercado internacional. Da Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo, mais informações de Walter Puga Júnior. Boa tarde, Puga. Boa tarde a vocês, Aidan. Boa tarde a todos. A Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães e Bolos Industrializados, a ABMAP, já informou que haverá reajuste de preços nas próximas semanas para o consumidor brasileiro, mas com um horizonte ainda indefinido, ou seja, é possível que esse aumento seja ainda maior nos próximos meses. O consumidor brasileiro deve começar, portanto, a sentir os efeitos quanto as indústrias comprarão e pagarão pelo trigo da nova safra, né? Bom, o que ocorre é que a Rússia é o maior exportador de trigo do mundo e tem sido afetado economicamente pelo conflito com a Ucrânia. E juntos os dois países, Rússia e Ucrânia, respondem por 30% das exportações mundiais de trigo. Além disso, há uma queda na oferta do cereal, fator dessa alta de preços. Para se ter uma ideia, o CPEA apurava ontem no Paraná que, em média, trigo era negociado a R$ 1.859 por tonelada, uma alta neste mês de 7,98%. Não é diferente no Rio Grande do Sul, onde também a alta para o trigo dispara. No Rio Grande do Sul, os preços apurados pelo CPEA também mostram uma alta acentuada. Não ocorre só no Rio Grande do Sul, tampouco no Paraná. Segundo corretores da BBM, trigo negociado nas principais regiões comercializadoras, lembrando que o Paraná, em Cascavel, por exemplo, neste mês, segundo corretores da BBM, a alta do trigo é de 16,28%, em média R$ 2.000. Ou seja, nós temos por tonelada já preços acima negociados por corretores da BBM. Ocorre o mesmo também em outras partes do mundo. Tendo como referência a Bolsa de Chicago, veja, trigo para maio agora sobe 3,39% e é negociado a $11,37 por bushel. Isso o trigo para maio. O trigo para julho, lá nos Estados Unidos, tem até que uma leve queda, praticamente nenhuma, de 0,02% a $10,80 por bushel. Ou seja, trigo tem preços firmes, isso ocorre no mercado e deve refletir para as indústrias, consequentemente para o consumidor brasileiro. Zaidan, é com você. Obrigado, Puga. A produção de algodão em Mato Grosso caminha para ser boa, segundo a AMPA, que é a Associação Mato Grossense dos Produtores. De Sinop, Valdir Pacheco. Apesar do pequeno atraso no plantio em função de excesso de chuvas entre janeiro e fevereiro, a expectativa ainda é positiva com a projeção de produção da pluma de algodão no Mato Grosso, que deve ficar de 2,1 a 2,2 milhões de toneladas. Os produtores estão atentos e realizando manejos preventivos contra o bicudo, monitorando as populações, assim como o controle das bordaduras, mesmo que as lavouras ainda não tenham botões florais. Quanto ao mercado, especialistas apontam que muitos volumes dessa safra já foram negociados com preços entre 80 e 85 centavos de dólar a libra-peso, patamar que garantia rentabilidade no momento da venda, mas menores do que os atuais, que podem chegar em até $1. A preocupação na sequência das atividades é o alto custo de produção, especialmente dos fertilizantes. Vamos saber como está a previsão do tempo. Boa tarde, Renata Ferreira.
Olá, Zaidan, muito boa tarde a você, muito boa tarde a todos. E a semana será marcada pela presença de chuva volumosa ainda em estados do norte, nordeste e centro-oeste brasileiro. É que a chuvarada ainda não dá trégua na região norte e também mais ao norte aí nordestino. Os maiores volumes hoje vão se concentrar no Maranhão e também no estado do Pará, onde os acumulados nos próximos dias podem alcançar os 200 milímetros. No centro-oeste, ainda temos previsão de muita chuva em Goiás e também no estado de Mato Grosso. A previsão é de invernada, ou seja, dias mais fechados e chuvosos nesses dois estados. E claro que esse cenário diminui um pouco a manutenção das atividades em campo, né? Agora, aos poucos, as instabilidades perdem força no sudeste, mas ainda tem condições para pancadas típicas de verão hoje, entre o Rio de Janeiro, São Paulo e também Minas Gerais. Na região sul, a terça-feira será marcada por sol e pancadas de chuva mal distribuídas, mas que podem vir com moderada a forte intensidade aí no decorrer do dia. Mas a tendência, Zaidan, é que a partir de sexta-feira e também fim de semana, uma nova frente fria avance do Rio Grande do Sul até áreas produtoras do sudeste brasileiro. A previsão é de chuva mais intensa sobre Santa Catarina, Paraná e também no estado de São Paulo. Aliás, o Paraná será o estado mais beneficiado, principalmente aí no oeste e sudoeste, onde a chuva será bem-vinda, principalmente para o desenvolvimento do milho segunda safra. Zaidan, é com você. Obrigado, Renata. A navegação na hidrovia Tietê-Paraná foi retomada hoje para o transporte de cargas. Depois de, como você sabe, quase 8 meses de paralisação em função da estiagem. Ao vivo de Araçatuba, noroeste paulista, as informações de Gustavo D'Angelo. Boa tarde, Gustavo. Muito boa tarde, Zaidan. Boa tarde a todos. Pois é, Zaidan, após quase 8 meses paralisada, a hidrovia Tietê-Paraná volta a operar a partir de hoje. A rota é um dos principais caminhos para o escoamento de produtos agrícolas como milho e soja e estava parada por causa da seca. O retorno da navegação é possível graças à melhora nos reservatórios da bacia do Rio Paraná, provocada pelas chuvas que caem na região sudeste do país. Segundo o Departamento Hidroviário do Estado de São Paulo, a navegabilidade ocorrerá de forma gradativa, inicialmente com barcaças de até 2,40 metros de profundidade. A previsão é de que a operação atinja sua forma plena até o fim deste mês. Excelente notícia, já que o retorno da movimentação de cargas deve baratear a operação. E Zaidan, eu não poderia deixar de cumprimentar toda a equipe do CB News por esse primeiro ano no ar e também te desejar parabéns pelo seu aniversário. É com você. Muito obrigado, Gustavo. Forte abraço. Caminhoneiros de Goiás continuam com problemas para descarregar cargas de grãos em uma empresa de Anápolis. Você vai ver detalhes dessa informação logo mais às 4:50 no horário de Brasília, no Mais Pecuária. Te espero lá. E o CB News volta amanhã ao meio-dia. Até lá.